Olá, eu sou o perito Kleber Miller e neste vídeo iremos tratar sobre documentoscopia forense, análise pericial em documentos. Na sequência, eu converso com o perito criminal do Rio Grande do Sul, Eduardo Lima Silva, um dos maiores especialistas da perícia brasileira em análises e perícias em documentos. Trataremos sobre o curso Criminalística 360, onde o perito Eduardo, que foi inclusive um dos diretores da Polícia Científica do Rio Grande do Sul, ele aborda sobre perícia criminal, perícia judicial, assessoramento técnico e como será essa dinâmica que ele irá adotar ao longo do curso, um curso voltado à parte prática, onde o Eduardo trará a sua experiência, os casos em que atuou. Então, fica o convite, mais um dos professores aí do curso Criminalística 360, que será realizado aqui em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de dezembro. Fica o convite, assista o vídeo. Esse projeto, eu acho que ele é muito simbólico pelo aspecto de ser um projeto presencial num ano tão complicado quanto foi o ano de 2020, né? E para as pessoas terem uma noção da importância disso, inclusive não no ponto de vista da cidade de Porto Alegre ou do estado do Rio Grande do Sul, mas nós temos aí pessoas de fora do estado, inclusive, vindo participar do evento, né? Seja como patrocinador, seja como instrutor, seja como estudante, né? Como ouvinte ou discente, alunos desse projeto, né? Então, estou bastante feliz de participar dele, né? E eu acho que ele é um prenúncio aí de algo maior que pode vir a ocorrer a partir de 2021, com o retorno dos eventos presenciais, né? Tanto em relação a questões de cursos, quanto também algumas outras atividades, né? Que se possa fazer de forma presencial. Então, estou bem satisfeito de participar dessa iniciativa. Não, o que eu acho muito interessante, né, Eduardo, que nós temos essa dificuldade que a gente tem ali por causa do coronavírus. Né? No começo, nós fizemos todo um esforço aí, né, de conseguir manter essa nossa comunicabilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sentido a necessidade de encontrar as pessoas, e até nós mesmos, né, nós temos o pessoal acho que nos acompanha aí, vai ficar ouvindo, em especial eu, o Eduardo, a perita Marília e o perito Rodrigo, há bastante tempo nós trabalhamos juntos, nós temos carreiras que andaram muito assim, em paralelo, né? Então, nós sentimos essa necessidade de dar uma reciclada. E também num formato de curso, né, de 20 horas, né, Eduardo, que as pessoas podem, até dentro das carreiras, né, isso aí serve, né, como número de horas que, claro que para a gente, ousados nós, né, falar sobre perícia criminal em 20 horas, né, mas nós vemos que para formar um perito só para mínimas noções ali são 300, 400 horas, então é um desafio muito grande. Então, claro, quando se faz um curso bem basilar, né, como esses outros cursos todos que a gente já ministrou aí, e cursos também completos, né, Eduardo, como tem um curso completo, qual é o total de horas daquele teu curso só de documentoscopia? Tem ele pronto? Ele dá 23 horas aula certificadas, né? Nós temos ali, metade disso são aulas mesmo horas de relógio, né? Metade disso e outra metade é para o estudo, né? Que a gente considera para complementação das horas-aulas. Não, e até porque... Manda. Não, é que eu ia comentar, assim, que tu estava falando da questão de ser um curso de 20 horas e que isso, para uma formação de um perito, não é o suficiente. Eu sempre digo isso, até no meu curso, em qualquer curso, né, desses cursos chamados livres ou de extensão,
que não são cursos que vão formar peritos, né? Mas eles têm a oportunidade de pelo menos 3 alternativas, né? Ou vai a oportunidade de começar, né? E muita gente fica esperando um momento de começar, né? E não existe um momento perfeito para começar. O momento para começar é aquele que a oportunidade surgiu. Então, é um momento de começar a ter contato com as pessoas, ter contato com a matéria, ter contato com o conhecimento. Também tem um outro grupo de pessoas que já começaram, né? Elas já começaram, mas elas precisam persistir, né? Então, elas precisam estar constantemente renovando aquela energia. Comparando, por exemplo, quando nós íamos todos os anos num evento presencial de criminalística, como aquilo renovava o nosso interesse, a nossa atividade, a nossa força, a nossa energia para atuar. Então, ou a gente está no momento de começar, e é uma oportunidade, ou a gente está no momento de persistir, e é uma oportunidade, né, para se estabelecer, ou eu já comecei, eu já passei pela fase de persistir, de me manter atuando, mas eu ainda não cheguei lá naquele ponto, e a gente nunca chega, né? Aquele ponto de ter um conhecimento, um domínio. Então, aí é a oportunidade de intensificar o conhecimento que a gente tem. E ele ficar mais intenso, maior, melhor, né? Então, eu acho que pelo menos eu projeto a minha parte, né? Onde eu vou falar de documentoscopia e grafoscopia, para esses 3 grupos. Como um incentivo para quem quer começar, uma parte bem conceitual, um incentivo de quem quer persistir, entrando já em alguns aspectos mais pontuais, e intensificando, mostrando coisas que talvez algumas pessoas não tiveram oportunidade de ter contato ainda nas suas carreiras. Então, eu acho que essas são as oportunidades que um curso desse pode trazer. Eu vejo muito pelo que eu tenho visto aí das pessoas que têm solicitado, né, que a empresa nos passa, eu gostaria de fazer o curso de perito criminal e estudando coisas como psicologia. Quem é formado pode atuar como perito aqui no Rio Grande do Sul. Boa noite, senhores. Daí a gente vai respondendo aqui ao longo do tempo. Então, agora, como a ideia, nós falamos nessa transmissão, né, a minha ideia até como um dos coordenadores aí, nós damos voz aí a cada um desses grandes, até eu coloquei assim como alguns grandes pilares aí, né, Eduardo? O local de morte, né? Então nós temos que falar de local de crime, né? Então nós vamos abordar no curso o local de crime. Uma coisa muito importante que é a cadeia de custódia. Então é um dos temas que nós vamos abordar. Um pouco sobre balística e um pouco de medicina legal associado a isso aqui também, que é muito importante. Umas áreas de engenharia. O Rodrigo vai abordar uma parte das áreas de engenharia e de acidente de trânsito. E uma coisa muito importante que nós mapeamos aí, claro, não só a documentoscopia, mas em específico o Eduardo, né? Pela experiência dele como perito judicial, como perito assistente, como perito criminal, área de projetos. Então, área de capacitação, né, Eduardo, já tem curso, já ministrou aulas. Então, a ideia, quando nós montamos uma equipe, ela também tenha condições de passar muito mais do que simplesmente uma matéria. Até estava escrevendo sobre o que nós íamos passar, né, dentro dos pontos principais, assim, né. Acho que muito do que a gente passa é a tua própria experiência de vida. Tu acaba repassando como é que foi a tua caminhada. E certamente a caminhada de qualquer um dentro de uma carreira, qualquer carreira que seja, mas, claro, puxando para nós, para a perícia criminal, assessoramento técnico, que é uma caminhada continuada, é uma caminhada longa, é uma caminhada que a gente precisa dos parceiros, a gente precisa dos colegas e a gente precisa do intercâmbio, né, Eduardo? Então, quando se monta um curso nesse nível que nós estamos montando, nessa proposta, também o auditório, a sala de aula, ela é muito rica, né? Porque a partir do momento, por exemplo, nós temos colegas que são peritos criminais que vão participar,
nós temos advogados que vão participar, promotores que vão participar, já me confirmaram, né, que pretendem, como alunos, né, até como instrutores. Então, esse intercâmbio dentro de sala, eu acho que é a coisa que a gente mais sente falta, acho que dos eventos, né, Eduardo? Tu também, eu não sei quantos eventos foi, eu acho que nós passamos de 100, cada um de nós, né? Eu me lembro que nós ganhávamos as promoções, na época das promoções lá dentro da perícia criminal, que entra a quantidade de cursos que participou, de obras, então eu me lembro sempre, tu estava sempre ali na nossa turma, sempre bem colocado, assim, né? Sempre nós, naqueles primeiros, ou seja, tudo isso ao longo de toda a tua carreira, ele faz toda a diferença. Então, ele te traz, tu consegue alcançar os teus objetivos dentro da carreira mais rápido, porque não tem vaga, às vezes, para promoções para todo mundo, né? E querendo se tornar, claro que querendo se tornar um bom perito, um bom profissional, é uma coisa muito, é uma dedicação de uma vida inteira, né? Então, quando nós vamos nos seminários, nos congressos, o que nós fazemos é conhecer colegas. Conhecer colegas. Daqui a pouco a gente assiste uma palestra, tu vai lá, já troca um WhatsApp com ele, né? Tu começa a assistir alguns. A gente começa a ver que o meio pericial brasileiro, a ciência forense brasileira, ele é um ciclo muito pequeno. Não um ciclo fechado, mas um ciclo muito pequeno, né? Nós não temos um grande número de cientistas forenses no Brasil, né? E quando a gente começa a dividir dentro das sub-áreas, e tu é um especialista, né, como o Rodrigo, outros aí, isso aí, daqui a pouco a gente vai falar quem são os especialistas, tu certamente conhece todos, né? Se eu te perguntar, os especialistas de documentoscopia, não só no Brasil, mas também na América Latina, porque tu também já participa de um grupo inteiro. E nós temos agora, por essas interações que nós temos, até dos outros programas, em especial tu, né, Eduardo? A gente acaba criando um leque, e a gente vê, agora essa semana eu já passo a palavra para ti, a gente teve várias gravações, e parece que a gente estava inquirindo as pessoas que a gente estava conversando, qual é o melhor, onde é que está o melhor seminário que a gente tem que assistir na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, para mim já preparando, porque muito do que a gente faz é tirar do bolso, então todo mundo acha, quando a gente vê um curso que nem o nosso, que eu acho relativamente muito barato, praticamente cobre os custos, e a gente vê o investimento que é para a gente ir para um outro país, às vezes para assistir uma pessoa, duas pessoas, né, Eduardo? Mas eu deixo contigo a palavra. Obrigado, Kleber. Não, tem toda a razão, e eu acho que isso aí faz parte, realmente, esse aspecto da convivência, né, com quem tem o conhecimento, né? Porque tu cria o contato e aí depois tu trocou o WhatsApp, tu faz uma pergunta direta, tu busca uma informação direta, né, com a pessoa. Então tudo isso tu sabe com quem tu está falando, tu sabe, conhece a pessoa nos seus detalhes, né? Eu só queria agradecer aqui o comentário da Nanda, que colocou aqui que nós somos os melhores. Não sei se somos os melhores, mas espero estar entre os melhores, né? E a Luísa, que comentou a questão, acho interessante a questão dela, que ela disse que ela gostaria de fazer o curso de perito criminal, e estudando, que ela está se formando em psicologia, se tem como atuar na quina, e eu tenho colocado bastante essas questões aí, que é assim, ó, tanto pode atuar como perito criminal, mas tem que fazer um concurso público para isso, né? E no Rio Grande do Sul tem a área de psicologia para se atuar, sim, no nosso concurso tem a área de psicologia, mas hoje o grande campo de trabalho que existe, o grande mercado de trabalho que existe, é o de perito judicial e principalmente o de assistente técnico. E aí a formação para isso primeiro, ter uma graduação, certo? E aí qualquer graduação serve. O segundo lugar é ter se possível, um pós-graduação, né, na área. Por exemplo, nós, quando nos tornamos peritos criminais, nós fizemos um curso equivalente a uma pós-graduação, que foram 360 horas aula, né? E tem outros cursos que são muito maiores do que isso. Depois disso, a pessoa também pode fazer vários cursos livres, cursos de extensão, como o nosso. O nosso é um deles que ajuda na preparação e na formação de quem vai querer entrar na área da perícia. Então, eu diria o seguinte, quem está se formando, quem já é formado,
quem quer ser perito, quem quer trabalhar com perícia, né? Perito criminal vai ter que fazer um concurso público. Concurso público no Rio Grande do Sul vai demorar uns 3, 4 anos para ter um outro. Isso eu já antecipo para as pessoas, porque realmente no momento, né, no momento não é viável. Outros estados, tudo bem, estão ocorrendo concursos, não ocorreu nenhum em 2020, vai ocorrer em 2021. Agora, ser perito judicial, ser perito assistente técnico, isso não tem momento. Isso é começar e investir nessa carreira e começar a se preparar para chegar lá nessa atividade. Então, eu acho que fica essa dica aí. Não sei se a gente começa... Oi? Não, assim, por que eu acho tão importante, em específico, a tua área, aí, que é uma área que eu acho também muito interessante, né? E aí o que a gente vê fora, assim, é uma área que tem muita atuação, muita gente que são grandes peritos judiciais, que atuam com documentoscopia, porque tem uma demanda muito grande, né, Eduardo? E o que acaba acontecendo, assim, né, Eduardo? O que é dentro de um processo? Porque a gente vê assim, quando tu pega um vídeo, para ele entrar dentro do processo, ele tem que virar um documento. Então, de uma certa forma, tu tem que olhar aquilo ali, nem que às vezes o perito vai dizer assim, o que está acontecendo? O que tu enxerga nesse vídeo? Vejo isso, vejo aquilo. Tu bota no texto, isso gerou um documento. Né? Então, o processo ele é feito de documentos. Então, nada mais importante que dentro de um inquérito, dentro de qualquer processo judicial, né, que saiba se analisar os documentos. Então, e essa gama, esse universo de documentos, ele é enorme, né, Eduardo? Não só documentos que são um simples texto, uma assinatura, uma carteira, um documento de identidade, uma carteira de motorista, e até mesmo para empresários, né, Eduardo? Como é que tu reconhece lá? Esses dias eu estava acompanhando um programa teu sobre as novas notas, né? A nova nota fez um programa específico, assim, sobre... Então, às vezes, assim, até mesmo quando tu não vai trabalhar com isso, mas tu tem um negócio, tu quer preservar o teu negócio, e tu vai precisar... Onde é que tu vai saber essas informações? Quando é que tu vai ter oportunidade de ter uma empresa que está dentro de Porto Alegre e conversar com um dos maiores peritos de documentos do Brasil? Mas o que eu faço na minha empresa lá para me preservar, porque muito do que a gente faz, né, além de produzir provas, né, e nós como assistentes técnicos aí de assessorar as áreas jurídicas, é passar toda essa informação para as pessoas. Só que é instrutivo, né? Então, em vários sentidos, né? Não só se tu vai atuar, tem muita gente que não sabe nem... às vezes até nos surpreende, a gente, com todo esse tempo que nós temos na carreira, às vezes até conversando com alguns advogados, eu conversei com juízes que trabalham no crime, Eduardo, que não sabem direito o que a DGP faz. Para ter uma ideia, um juiz criminal. Por quê? Porque ele recebe documentos, ele analisa documentos e ele despacha pedidos, assim como são motivados. Né? Eu tenho acompanhado agora toda essa coisa dentro do processo penal, e é um dos temas que nós vamos abordar, perícia e processo penal, né? De como é que são feitas essas motivações, como é que esses documentos são produzidos. Às vezes é uma informação, às vezes é um parecer, isso aí vem como um laudo, isso vem como, às vezes tu construiu uma peça junto com um advogado, tu construiu uma peça, eu digo peça, né, um documento, junto com o promotor, junto com o delegado, né? Então, tudo isso é mais específico da tua área. Isso, porque se quiser comentar mais alguma coisa, eu deixo contigo aí de novo. Claro, não, eu quero comentar um pouquinho dos conteúdos, né, que a gente pretende expor, né, só que tu acabaste me lembrando uma situação que é a seguinte, eu tenho tido muito contato, inclusive como instrutor e também alunos do meu curso online, que são, ou trabalham com certificação digital, né? Então a certificação digital, na verdade, tu recebe documentos físicos para poder emitir essa certificação digital, então tu precisa fazer uma análise disso, e as empresas todas, em geral, hoje em dia, têm os seus analistas de fraudes, né? Que vão analisar se aquela pessoa que está negociando com ela, né? Principalmente empresas como bancos,
ou crediários, né? Se aquela documentação ali é válida ou não, né? Inclusive, essa semana eu fiquei bastante contente, aí um dos meus primeiros alunos lá foi promovido, agora ele é analista de fraude sênior do Banco Safra. Então, Legal. as pessoas vão galgando os seus degraus, né? Então a gente foca muito perícia, mas são conhecimentos que são realmente de uso prático no dia a dia. Mas falando assim, ó, dentro do que nós dividimos ali na nossa grade lá, né? E sempre lembrando que a proposta é um curso criminalística 360, né? Ou seja, é tentar mostrar o máximo que a criminalística, que as ciências forenses têm a oferecer, né, para quem for acompanhar o curso. Tá? Do que coube a mim é falar na questão de documentoscopia, né, e dentro da documentoscopia tem várias áreas. Então existe aquela que simplesmente analisa os documentos, né, que não seria o estrito senso de documentoscopia, como tem, por exemplo, a grafoscopia, que aí é a que trabalha com os manuscritos, que trabalha com as assinaturas, né? Então, dentro do meu conjunto de temas que eu vou colocar lá, primeiro uma parte conceitual, né, para nivelar o grupo. Dentro dessa parte conceitual, um aspecto que realmente eu acho muito importante, como tu colocaste aí, que a questão, hoje nós estamos migrando, já era assim na Justiça Federal e agora está na Justiça Estadual, para o processo eletrônico. O processo eletrônico começa a trabalhar, então, com imagens de documentos, com cópias, com reproduções de documentos. E claro que o perito sempre deve, na nossa área de documentoscopia, buscar o original. Mas muitas vezes não vai ser possível. Muitas vezes, por uma questão processual, tu vai ter que trabalhar com aquilo. Então, eu vou levantar essa discussão a respeito das cópias, das reproduções de documentos, né, que eu acho bastante importante levantar lá. Como nós temos lá o apoio, né, da Régula, que é uma das maiores empresas do mundo na área de análise de documentos, né, e vai estar apresentando equipamentos, tá? Eles vão provavelmente focar nos elementos de segurança. Né? Então eu vou passar muito rápido nisso, porque isso vai ser uma área que eles vão apresentar mostrando o equipamento, como busca e tal. Eu vou focar mais na questão das fraudes dos documentos. Então, nós vamos falar das principais fraudes, e aí vou fazer um trabalho, assim, muito focado em imagens, né? Então, pegar minha coleção de imagens lá e trazer ela, assim, olha, aqui identifiquei uma fraude aqui, ali, desse jeito, dessa forma, as principais ali para demonstrar. E aí, depois, a gente vai passar, então, para a questão da grafoscopia, e na grafoscopia, o nosso foco vai ser também estabelecer uma parte conceitual, né, que nós temos as nossas leis lá de Solange Pelar, né, que são as leis que individualizam o grafismo, né. Então, uma parte conceitual, vou passar, então, a demonstrar a questão das fraudes em assinaturas, né. Então, são 5 principais tipos de fraudes em assinaturas, nos conceitos que nós tratamos no Brasil, né? Porque tu vai buscar literatura internacional, às vezes eles trabalham com 2 ou 3 tipos, né? Aqui no Brasil, já desde o Delpicchia, que é um dos nossos principais, Delpicchia Filho, que é um dos nossos principais teóricos e peritos, né? Já falecido, com livros desde esses dias eu comprei até um livro dele no sebo aí de 1942, né? Comprei um dos primeiros livros que ele lançou, e então desde lá ele já dividia em 5 tipos principais de falsificações de assinaturas, né? Então nós vamos trabalhar bastante isso, e depois, assim, para dar uma visão, vamos dizer, bem aquilo que eu falo, de ponta, né? Que é um trabalho que nós vemos apresentando já nacional e internacionalmente, né, que é a Carta Suicídio da Odilane Oblione, né, a mãe do menino Bernardo, né. Então ele é um caso, assim, em termos de grafoscopia, bastante singular,
Então a gente vai focar nessa apresentação, né? Porque ela também vai servir para que as pessoas observem alguns conceitos muito claramente, né? Então, acredito que dentro do nosso espaço da grade a gente vai conseguir trabalhar bem essas questões. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar na questão conceitual, que é a questão, quando a gente analisa uma assinatura, uma escrita, a gente vai observar convergências e divergências, né? O que ela é parecida com o que eu tenho de padrão, o que ela é diferente do que eu tenho de padrão, né, do que eu esperaria em relação àquela assinatura. Só que existe uma questão muito grande e que é pouco explorada na literatura brasileira, que é a valorização das convergências e das divergências. Inclusive, hoje em dia, a gente não deveria trabalhar assim, é assinatura, não é assinatura. Né? A gente tem que trabalhar numa escala. Então, um grau de probabilidade. Um grau de probabilidade. É muito mais um grau de convicção, né? Eu consigo ter a convicção máxima porque eu tive essa visão em termos de convergências, né? Eu tenho uma convicção moderada, eu tenho uma convicção baixa, eu não tenho posição, aí eu começo a vir as gradações mais para baixo, que são as divergências, né? Por quê? Porque se forem completamente divergentes, eu não posso dizer absolutamente que não é. Ela não é dentro daquele contexto. Mas isso a gente vai discutir lá na sala de aula. Né? Não, eu acho que a documentoscopia, assim, é uma área fascinante. É uma área, eu acho uma área muito legal. Então, eu acho que... Gráfico, né? Tem uma coisa da documentoscopia que eu acho muito legal, né? Que é aquela coisa que comanda a tua mão é o teu cérebro. Então se colocam, principalmente em assinaturas, coisas no papel que elas são independentes, né? Como é que vocês abordam, vocês tratam isso na documentoscopia? Isso está lá na... Isso está lá até nesse aquele aspecto, quando começa a falar das leis, né? Que é o aspecto de que, quando a gente escreve, né, o nosso eu, a nossa consciência, ela não consegue ser plena durante todo o processo. Aliás, quanto mais automatizada a escrita, menos consciente tu tá parando para pensar de que forma tu vai fazer o movimento, né? Simplesmente faz. Tu não pensa que tu vai desenhar isso, né? Ela sai. Então essa questão do consciente, né? Porque isso aí serve depois para realmente ver, por exemplo, o falsário, ele não vai poder fazer de forma inconsciente. Ele tem que, na verdade, tem que fazer um esforço muito grande, consciente, para manter aquilo. Ele coloca essas decisões deles, essas paradas. Essa concentração dele vai ficar muito evidente, né? A mesma coisa quando alguém tenta disfarçar a própria escrita, né? Para disfarçar a própria escrita tem que fazer uma força. Não disfarça a própria escrita sem se esforçar para isso. É uma luta do que tu quer fazer com o que é natural de tu fazer, né? Acho que esses aspectos aí, eu acho que sim, são bem interessantes. No funcionamento, claro, a gente poderia fazer um curso só falando sobre isso, né? E aí tem pessoas até mais especializadas do que eu, né, para contar de que forma isso ocorre. A gente passa isso aí muito rapidamente, porque na verdade a gente tem que entender o mecanismo, né? Tem que entender de que forma isso ocorre na prática. Porque eu acho que esse é um aspecto muito importante que também colocaste na questão do Criminalista 360, que é um curso prático. É um curso para que as pessoas vejam as coisas de forma prática. A gente não vai, a parte conceitual, teórica, é só para as pessoas poderem ficarem niveladas, né, na hora em relação ao que nós estivemos falando, né. Então mas a ideia é mostrar para as pessoas, assim, é o que eu digo também, qual é a diferença entre eu fazer uma live aqui contigo, né, e eu apresentar um curso lá. Aqui na live eu não vou ter os recursos, né? Muitas vezes eu não vou ter todos os recursos para mostrar, né? Para mostrar aquilo que a gente aprendeu durante a nossa carreira, que é o pulo do gato, né? E às vezes não é só aquela a imagem, até
Quando eu estava voltando com a equipe, eu pedi um flip chart, que tem muita gente que nem sabe o que é flip chart, né? Eu gosto do flip chart, que é como um bloco, porque é até aquela coisa, se tu quiser simular aquilo num documento gigante, que é um flip chart, tu consegue. Tu consegue pegar duas tintas e colocar duas canetas de cor azul parecidos, em que daqui a pouco tu bota isso num filtro de luz e tu mostra que aquelas tintas são diferentes. Tu consegue ver alguns detalhes de um traço que passa em cima do outro traço. Como é que tu vai mostrar isso numa imagem, né? E como é que a gente vai fazer uma coleta de um vestígio? Como é que é o coletar o vestígio, né? E o equipamento, por exemplo. Essa área de documentoscopia em específico, por exemplo, tu vai abordar toda uma coisa dessa análise profunda que vocês fazem, mas também a gente tem aliado o que tem de tecnologia mais moderna, que a gente fala assim, das polícias mais modernas do mundo, as polícias científicas mais modernas do mundo, que são filtros de luz que eles regulam comprimentos de onda, que eles te trazem informações que tu consegue, até parece uma coisa meio de mágica, né, Eduardo? A gente daqui a pouco quando tu começa a entender como funciona a luz, as cores, né, e uma série de conceitos que praticamente já estão intrínsecos para nós, peritos, mas eu vejo em específico esse equipamento de luz, né, as luzes fluorescentes, em específico esses equipamentos que vocês utilizam, como esse, cara, tu mencionasse a régua, né, nós também temos, acho que o evento também não sai sem os parceiros, né, fazer uma referência aí ao Forensics Brasil também, vão levar alguns equipamentos para nós. Agora tem um curso de pós, o BFSP também, que é que nós sejamos professores da pós-graduação, isso já está praticamente, né, acho que uma pós que vai rodar o Brasil. A empresa do Caires também, que dá cursos em São Paulo, né, e fizeram questão de vir a Porto Alegre, trazer grandes casos, né, do caso Temer, agora ele está envolvido com outros casos de grande repercussão. Então, a própria Eagle, né, que é a agência que está nos ajudando, a doutora Rosângela Souza, também advogado. Então, a gente está numa turma grande, né, porque a gente não consegue fazer uma coisa dessa se não juntar, por isso que eu digo, hoje até fiz um post sobre isso. Primeiro, a gente precisa dos equipamentos, aí a gente precisa dos materiais e dos insumos que, às vezes, alguns nem a perícia criminal tem. A gente sabe que, às vezes, as carências, às vezes, ou seja, até para mostrar equipamentos, insumos e materiais que deveriam ser usados, que existem, que estão aí, que poderiam ser adquiridos, né? Até aproveitando essa parte aí do que a gente vai trazer lá, a gente estava comentando ontem sobre as novas maletas da Senas, que alguns que vão ser distribuídos nos estados. Parte desses equipamentos já vão estar aqui, Eduardo, sábado, para a gente poder utilizar, porque a empresa, essa aqui, que a gente vai fornecer para o Ministério da Justiça, ela frutificou a trazer os equipamentos para que a gente já possa ver o que... Principalmente a coisa de luzes de local, aquela que a gente vê nos filmes, isso aí é a realidade, né? Tu tem uma luz azul com filtro laranja que tu consegue enxergar. A gente abordou esse dia até no programa nosso, né, sim. De papiloscopia, né? As impressões digitais, né? Reveladas com luzes que nós vamos levar algumas luzes para a sala de aula, né? Então eu acho que é uma oportunidade grande, né? Então a gente conseguir. Eu estava fazendo umas anotações para mim, né, Eduardo? O que será que a gente gosta, né, Eduardo? Eu estava me perguntando algumas perguntas que eu ia fazer algumas perguntas que eu gostaria de responder, né? O que a gente, peritos que nem nós, gosta? Eu gosto de estudos de caso, né? Adoro dar aula e adoro estudos de caso. Então, o estudo de caso, claro, a gente tem aquela rotina, né, a gente vê da perícia criminal, aquela coisa, às vezes, que não tem, às vezes, nem muito tempo para te pesquisar, né? E, às vezes, quando a gente pega um caso que a gente consegue ter tempo, consegue te debruçar, consegue partilhar esse caso com teus colegas, tu discute sobre a ótica da perícia, tu discute sobre a ótica do direito. Esse dia eu levantei uma polêmica grande, um tiro que entrou pela frente, e um perito disse que é pela frente, outro disse que é por trás. E como é que tu discute isso sob o ponto de vista do direito? Como é que tu discute isso sob o ponto de vista da perícia criminal?
Então, isso que eu acho mais legal, mais fascinante, é isso que a gente tenta repassar, às vezes, nesses cursos. É um pouco, às vezes, a pessoa não entende a nossa paixão, né, pela perícia criminal. E é realmente isso, né? Cada vez que chega um caso novo, às vezes chega um caso, já se fala, o que é, já me manda um e-mail, quero saber o que tem lá, me manda, tira a cópia do processo todo, me envia, o que será que aconteceu aqui, né? Então, isso que eu acho que é o mais fascinante, né, para quem vai atuar com perícia criminal, ou que vai precisar dos serviços da perícia criminal, né, Eduardo? Então, às vezes, um operador do direito, mas quando tu vê, às vezes tem pessoas aqui que nos assistem, daqui a pouco ela tem uma demanda particular dela, pessoal, que ela precisa. Eu já fui procurado mais de uma vez. Agora tem uma pessoa aqui que ela está desconfiando sobre a morte do filho, né? Em que condições foi a morte do filho, né? Então, a gente começa a ver que a perícia criminal, essa coisa toda que a gente se identifica, que a gente estuda, ele não é fácil, tu não encontra, né, isso fácil de encontrar. Não é que nem ela, vou procurar um eletricista, vou procurar um hidráulico, agora vou procurar um perito, tá? Mas o perito para quê? Para que tu precisa? Aí quando entrar num curso que nem esse nosso, aí tu vai ver assim, olha, o que o Eduardo é tão diferente do Kleber, o que o Eduardo ensina é tão diferente do que o Rodrigo ensina, é tão diferente do que a Marília ensina, do que o Christian Domini ensina. Então, não, é perito criminal, é tudo igual. Não é tudo igual. Como nos advogados, tem um advogado que é criminalista, o outro que atua mais com civil, e às vezes são mundos totalmente diferentes, né, complexos. A Baruch, eu vi bastante, sempre tem os nossos colegas aí, a Baruch, acabei cumprimentando muita gente aqui. Tem muita gente que nos segue, o perito Ores, aí, que é assistente técnico aí do Ministério Público. Então, agradecer a presença de todos. Mas deixa eu de novo aí, Eduardo. Ainda tem um tempinho aí. Se quiser abordar mais alguma coisa, que espera o pessoal. Não, como é que... não, na verdade, assim, alguns pontos que tu levantaste, assim, a questão dos equipamentos, né? A questão dos equipamentos para documentoscopia, tá? Tem desde os equipamentos que seriam mais para empresas atuarem, né? Que aí são mais robustos, empresas e os próprios institutos de criminalística, e tem os equipamentos mais portáteis, que aí é uma questão de investimento de cada um, né? E a grande diferença, eu acho que tem tu ter acesso ao equipamento, é a capacidade de reprodução daquilo que tu está enxergando. Porque tu usa o equipamento, tu enxerga uma situação e tu consegue reproduzir ela, porque todos os equipamentos, eles são capazes de emitir imagens digitais, né? Hoje em dia tudo se conecta. Que tu está enxergando, né? Hoje tudo se conecta, né? Porque muitas vezes assim, ó, vai usar um microscópio, né, uma lente de aumento estereoscópica, vamos dizer que não chega a ser uma análise micro, mas é uma análise macro ampliada, vamos dizer assim. Tu tá enxergando aquilo, mas como é que tu fotografa, como é que tu transmite aquela imagem? E o equipamento tem essa característica, né, de poder te dar isso. Quando tu falou a questão do que te motiva, né, também queria acrescentar, assim, o que tem me motivado bastante, primeiro é o aspecto da divulgação científica, né, divulgação da perícia. Acho que, assim, é uma continuidade de uma luta que a gente teve a vida inteira, né? Toda a vida a gente fez o que fosse possível para que as pessoas nos conhecessem, para as pessoas conhecessem a nossa atividade. Aqui no Rio Grande do Sul, é aquela luta, assim, para explicar para as pessoas que o Instituto Geral de Perícias é um órgão independente, autônomo da polícia, ligado diretamente à Secretaria de Segurança Pública, né, com sua autonomia, sua independência. Então, a gente passou a vida inteira fazendo essa luta. Então, eu acho que essa divulgação do nosso trabalho, e aí essa divulgação, ela tem um outro aspecto, é o seguinte, que é sempre buscando o novo, o diferente, o que ainda não foi bem explorado, o que tem que ter mais luz sobre aquilo. E aí, o maior exemplo que eu dou é as nossas 2 temporadas aí do nosso podcast, o Forenscast, né? E o teu programa 2121, lá, os Cientistas Forenses, né? Que sempre explorando um tema diferente, sempre buscando,
algo assim que as pessoas não esperavam. Então, um dia nós falamos de perícia criminal militar, no outro nós vamos falar de veterinária, um outro nós temos um promotor, um outro nós vamos falar de concurso público. Então, a gente sempre foi buscando caminhos diferentes para motivar as pessoas, né, a respeito, mostrar o mais amplo possível, e avisamos que não esgotamos os temas ainda, tem muita coisa ainda para se falar no futuro. E tem o aspecto de pesquisa, né? Quando a gente tem um assunto novo, a gente pesquisa aquele assunto, a gente produz um material e a gente quer mostrar isso. A gente quer que as pessoas vejam isso. E muitas vezes isso a gente só consegue fazer numa sala de aula. Então, a parte de dar aula, de dar curso, também serve para a gente trazer aquilo que a gente pesquisou, porque muitas vezes a gente está pesquisando até assuntos que a gente trabalha há 20, 30 anos. Só que cada vez que a gente vai revisar a literatura, a gente encontra um aspecto que ou não tinha chamado muita atenção, ou a gente nunca tinha aprendido antes, né? E a gente inclui, então, no nosso material, e aí traz ele para o meio, de novo, para ser discutido e apresentado. Então, acho que as minhas motivações estão aí. É a divulgação, né? O novo, o pesquisar e o poder ter oportunidade de dividir isso com as pessoas. Não, e a gente acaba se contagiando, né? Eu tenho agora um comentário aqui, motivam mesmo, adoro os conteúdos, né? Às vezes a gente vai num seminário, o Eduardo, a gente já comentou quantos seminários, congressos a gente vai, daqui a pouco aparece uma palestra lá, um troço, uma área. Eu passei muito por isso na carreira, né? O Eduardo também. A gente, daqui a pouco tu entra numa área e tu afunda dentro daquela área, né? Afunda naquele sentido, tu não enxerga outra coisa. Só estuda aquilo. Uma época era só veículos. Eu só estudava veículo, fraude, o que eu pudesse para detectar fraude. E aí eu vi, mas aqui tem um documento, aqui também tem um sistema, aí tu vê que aquilo é maior. Não, eu tenho que entender de carro, mas eu tenho que entender de documentos. A gente até apresentou um trabalho junto, né, de fraude de veículos aliado, porque a gente sabe que se tu vai adulterar o carro, tu tem que adulterar o veículo, ou tu vai andar com sem documento. E tem que ter alguma coisa relacionada ao sistema. Né? Por isso que a gente sempre acreditou que tinham políticas públicas que elas têm que passar um pouco também pelo saber da perícia, né? Por essas... Claro, a gente se aprofunda, às vezes, numa área, daqui a pouco tu começa no congresso, seminário, daqui a pouco tu começa a assistir uma palestra de engenharia, daqui a pouco tu assiste uma de documentos, daqui a pouco tu assiste uma de laboratório, né? Então tu fica lá até meio perdido, às vezes, numa grade, quando tu entra nos congressos, que nem esses nós ministramos e damos curso, às vezes tem 10 salas, sei lá quantas salas tem um congresso nacional agora, 10, 12, sei lá quantas salas de aula com palestras e cursos simultâneos, assim, até são coisas que a gente passa para as pessoas que acabam assistindo nossos cursos, nos assistindo, como é que entra no nosso mundo, né, nesse mundo que nós vivenciamos, né, Eduardo? Como é que eu faço para ir num congresso? Onde é que estão os livros? Que livros que vocês leem, que nós lemos, né? Eu digo livros técnicos, assim, né? Quem são os profissionais que a gente tem que, né, assistir ou comprar o material dele para estudar? E até mesmo dicas de concurso, né, Eduardo? Porque a gente vê que muita gente que acompanha a gente tem o interesse do concurso, claro, tem essa coisa da atuação do concurso, porque nós mesmos já montamos editais, né, Eduardo? Foi responsável pelo último edital, acho, da perícia criminal, tu foi o grande responsável ali, que encabeçou todo o projeto ali. Né? Claro, na verdade, eu participei diretamente dos 2 últimos editais, né, no Rio Grande do Sul, e de todos os cursos de formação que tiveram desde 2003 até 2019, né, no de 2019, não participei, até 2018. Então, todos os cursos de formação de 2003 a 2018, eu participei, e participei na elaboração do edital dos 2 últimos concursos. Aí tu vê a complexidade que é. Então, tu vê assim, as pessoas não sabem, a gente pergunta assim, já leu o edital? Eu acho que a primeira pergunta que eu ia fazer à pessoa assim, tu já leu o edital? O edital,
é a lei do concurso, né? Porque qual é a grande dificuldade para quem elabora um edital do concurso? Quem faz o concurso, né, Eduardo? Elaborar o edital. Porque o edital é a regra do jogo, né? Área de formação, número de vagas, que matérias que caem, que dia que a prova cai isso, cai aquilo, não sei o que. Então, acho que a primeira coisa, até isso, a gente passa, às vezes, o que é óbvio para nós, não é óbvio para muita gente. Né? Então, isso que eu acho que é muito bacana, às vezes as perguntas que te fazem, nossa, isso, tu já parte, às vezes, tem uma coisa do a priori, que tem certas coisas que a gente vai passar que tu acha que as pessoas, às vezes, já sabem. Né? Às vezes as pessoas não sabem o básico, às vezes, assim, e aí a gente consegue até uma coisa meio de mentoria, assim, né, Eduardo? De dar um caminho, ó, vai por aqui, né, segue por aqui, ou muito do que eu digo, voltando ao que eu falei no começo, contar a nossa experiência. Como é que o Eduardo fez? Como é que o Kleber fez? Como é que a Marília fez? Não, e agora um aspecto que me lembrei agora, me ressaltou da tua fala, é que nós temos uma outra característica que é a disponibilidade. Né? Nós somos bastante disponíveis para ajudar as pessoas nesses aspectos. Eu sei que responde muita gente anonimamente, né? Sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, simplesmente para ajudar e colaborar. Eu faço muito isso também, né? E eu acho que isso também faz parte, acho que de uma troca, né? A gente leva muito isso para as pessoas e também a gente conta muito com esse apoio das pessoas, da forma com que elas puderem realmente nos trazer o seu incentivo, né? Eu acho que é uma coisa que se vai se retroalimentando, né? Ao mesmo tempo que a gente está respondendo, ajudando, disponibilizando e motivando, as pessoas também estão nos motivando com essas interações. Né? Então, acho que isso também é um outro aspecto bem interessante, que quando a gente faz um evento presencial, então ele se multiplica, né? Me lembro tanto na Interforensics, principalmente no Congresso Nacional de Criminalística, como as pessoas nos paravam lá nos corredores para falar que ouviam o Forensicast e queriam mais, que acompanhavam nossos Instagrams, né? Então que queriam mais detalhes, né? Foi bastante interessante. Não, é muito legal. Tu lembrou uma coisa, eu lembrei da Dona Lourdes, né? Eu sou muito apegado à família, assim, a Dona Lourdes, o Emílio, né? A Dona Lourdes, ela tem frases, assim, né? E aí tu falou uma coisa agora, a Dona Lourdes tinha uma frase assim pra nós, que é assim, ó, se tu não vive para servir, tu não serve para viver. A mãe adora frases, assim, né? E eu acho que é uma coisa que a gente incorpora, que a função do servidor público, a gente tem essa coisa do servidor público, é servir ao público, né? Então, para que a gente está... Porque tu faz um concurso, tu tem um salário, tu tem aquelas coisas como, claro, como servidor público, como perito criminal oficial, mas o teu trabalho, ele tem um objetivo, é servir a sociedade, por isso tu não pode ter distinção, né? Tu tem que tentar atender e resolver o máximo que tu puder dentro das condições que tu tem, então tu não pode ficar tentando encontrar justificativa. Então, por mais, às vezes, que aconteça, eu acho que esse como é que eu vou dizer isso? Essa sensação que a gente tem, ela é o contrário que tu faz contigo mesmo quando tu assume como servidor. Muito tempo, e quando tu começa a fazer atividades de rua, que tu tem contato com a família, claro, a gente sempre tem aquele cuidado, né? Mas tu tem aquele contato com a família. Eu vi exames assim, a gente passa por coisas que são realmente, a gente meio que bloqueia, mas são bastante pesadas, assim. E assim, cara, eu tenho que dar um retorno para essa família, eu vou ter que... A gente tem que encontrar um jeito de conseguir atender tudo que está sob a tua responsabilidade e da melhor forma possível. Às vezes, assim, para devolver um filho para uma mãe que está desaparecido, que é como o pessoal faz, às vezes, no DNA, ou então devolver um bem para uma família, às vezes, que aquilo ali... Cara, eu fiz exame especial, assim, que a pessoa diz assim, cara, ela pegou o carro, foi vender o carro, ele ia vender o carro para comprar remédio para a esposa do cliente. E quando ele foi vender o carro, ele se deu conta que o carro tinha uma suspeita de fraude. Então, tu imagina a carga que tu fica, a responsabilidade que tu fica.
que tu tem que dar uma resposta, tu vai ter que encontrar uma solução, porque aquilo te mexe com a gente, né? Então, mas vamos lá, eu acho que já quase encerrando, né? Eu acho que ainda temos uns minutinhos aí. O pessoal, acho que ficou sem áudio, Edu. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ajustar aqui. Agora? Voltou teu áudio. Voltou, tá. Não, eu quero cumprimentar nossa colega Cláudia Souza, né, do Rio de Janeiro, a Claudinha, a doutora Daniela Bandeira aqui, bastante carinhosa. Boa noite, mestre Eduardo, sou seu fã, obrigada. Não, sabe, Kleber, que agora a gente fala uma coisa e vai puxando outra, né? Essa questão, assim, da nossa disponibilidade, do servir e tá ligado ao serviço público, N oportunidades, assim, as pessoas com dificuldade acabam nos procurando porque alguém conhece alguém, ou mesmo assim, às vezes cai um telefonema, por acaso, na nossa sala onde a gente está trabalhando. E a gente atende a pessoa e as pessoas ficam super agradecidas, tá? Num atendimento sendo feito assim, sem nenhum outro objetivo a não ser o de responder o que a pessoa quer, né? Eu acho que tem muito a ver com o mundo de hoje, né? O mundo de hoje, as pessoas estão sempre na expectativa que alguém vai te cobrar por alguma coisa, né? Ou que as pessoas não vão te atender de forma qualificada, né? E isso às vezes não quer dizer que seja uma empresa pública, às vezes uma empresa privada também é muito maltratado, né? Já tive N situações assim, e imagino que as pessoas também já tiveram, e as pessoas ficam super agradecidas, e eu tenho a sensação que eu só estou fazendo o que é o meu dever de fazer, né? Então A gente esquece até o conceito de servidor público. Servir. Quando foi criada a Associação de Servidor, tu monta uma coisa básica que a sociedade precisa e tu tem que botar pessoas lá, por isso o concurso público, a ideia que tu, claro, tu tem algumas coisas que tu entra, mas tu tem que estar imbuído que tu vai ter que servir a sociedade, senão para que serve o que tu está fazendo, né? Se tu não pode... porque até esse conceito a gente tem, dizer assim que o salário, às vezes, é o valor que a sociedade dá ao teu trabalho. A gente sempre comentou muito sobre isso, né, Eduardo, em relação a vencimentos, assim, o que tem importância, o que não tem importância. Então, até por isso a gente luta tanto pela perícia, né, de que a gente tenha os vencimentos como merece, são cientistas, são dedicados, dão retorno, trazem a verdade. Né? A gente vê ser tão ruim o processo quando a gente pega que ele está eivado de vícios, assim, exames mal feitos, ou exames que não foram feitos, ou investigações que não foram aprofundadas, né? E daqui a pouco tu está prejudicando alguém, ou a liberdade ou o próprio patrimônio, né? A gente fala muito com essa coisa da vida, da liberdade, mas a perícia também presta um trabalho muito grande em relação a crimes de patrimônio. Claro, todo mundo fala muito, tanto fazer também criminal. Já dizia o professor Domingos Toqueta, né? Perícia trabalha com os 3 maiores bens da vida, né? Os 3 maiores valores humanos, né? O primeiro é a própria vida, né? Porque muitas vezes nós estamos investigando como alguém perdeu a sua vida. Então a gente esse valor humano, ele perpassa o nosso trabalho. Mas também tem o lado da liberdade, porque o nosso laudo muitas vezes vai ser decisivo para que alguém deixe de estar livre ou não, né? Então e em terceiro lugar, que aí seria o patrimônio, né? Numa ordem hierárquica, né? Vida, liberdade, seria o patrimônio, porque muitas vezes o trabalho da gente vai decidir se o patrimônio vai ficar com uma pessoa ou com outra, né? No teu caso, por exemplo, quando tu fazia as análises de identificação de veículo, né? O teu parecer e identificar se aquele veículo ia ficar com a pessoa ou não, né? Na documentoscopia, isso é o tempo inteiro, né? Eu estou analisando um contrato, eu estou analisando um cheque, eu estou analisando esse aspecto, né? Então, como tu disse, nós temos alguns minutos só, né? Na verdade, a gente começa a conversar e a gente começa a ir por muitas áreas aí, né? Muitos assuntos, porque eu acho que todos acabam se conectando no nosso dia a dia, né? Mas o nosso mote principal aqui era realmente
de alguma forma, apresentar e chamar aqueles que puderem, né, principalmente quem é aqui do Rio Grande do Sul, quem é da região de Porto Alegre, teria mais acesso, né, a esse evento aí, né, que é o Criminalística 360, e aí o Kleber, eu acho que tem todo o recado aí em relação de como as pessoas fazem para, se quiserem participar, né, encontrar um caminho, né, de poder estar presente. O pessoal procurando Criminalística 360 na internet vai encontrar lá, ele é pelo Simpla, né, é direto numa plataforma online lá do Simpla, né. Tem um Instagram, @Criminalística 360, nós, os professores, o nosso Instagram tá tomado aí, né, do nosso curso, né, por que a gente faz? A gente, às vezes, foca nos projetos, né, como esse é um projeto que em termos, né, ele se encerra no domingo, né, então a gente, olha, vamos jogar aqui tudo, a gente concentra, claro, a gente mantém todas as nossas atividades, né, Eduardo ainda na ativa, eu estou assessorando casos aí de grande repercussão, né, com assessoramento técnico. Agora já saiu a nomeação, né, estou trabalhando nesse caso também agora, polêmico aí, que mexeu o Brasil, do caso do Carrefour, né, estou assessorando também, analisando, vendo de que forma, claro, a gente sempre muito respeitoso, né, tem que esperar a perícia, deixar o trabalho da perícia, deixa a perícia trabalhar, deixa a polícia trabalhar, mas sempre atentos, né, e auxiliando os operadores do direito, sempre muito respeitoso aí com as instituições. Né? Não, e até porque, só um comentário rápido, em cada caso, né, é preciso individualizar condutas. Né? A gente não pode achar que tudo é a mesma coisa. Né? Cada situação, cada indivíduo envolvido, ele teve uma conduta específica, ela tem que ser analisada com o seu direito à defesa. Né? Não para defesa, plenitude da defesa, então aí sempre mantém aquilo, né? Claro, não se levantam bandeiras assim, né? Vamos aos fatos, vamos à ciência, vamos à análise, vamos analisar imagens, vamos analisar exames, vamos analisar o que aconteceu. Né? Isso em todo que é caso, né, Eduardo? Independente do caso que seja. Voltando ao Criminalística 360, então, assim, nós vamos ter a parte de local de crime, eu vou falar bastante sobre o local de crime, eu vou falar sobre assessoramento técnico, vou falar sobre grandes casos de repercussão, vou falar sobre o White Keys, vou falar sobre o caso Bernardo, Odilano Grione, acidente da TAM, os esgorjados e outros casos aí de grande repercussão, casos que eu atuei no assessoramento do próprio Ministério Público, já julgados. O Eduardo vai abordar um monte de coisa, mas muito essa ótica da documentoscopia, né? Dessas tecnologias, do que grafoscopia, né? E essa ideia também, Eduardo, sempre puxando para o lado das perícias judiciais, perícias cíveis, perito criminal, assistente técnico, o pessoal entender bem isso. A Marília vai tratar bastante sobre simulação de cena de crime, cadeia de custódia, que está vindo muito forte, né, da nova lei 13964. Rodrigo Kleinubing vai falar de incêndios em veículos, acidentes de trânsito, as perícias de engenharia, né, locais de morte, né, por acidente. O Tombini também, com outros professores convidados, vai tratar bastante essa área do direito, como é que os advogados criminalistas, ele é um advogado criminalista experiente aí no Brasil, no inquérito, e essa coisa da assessoria jurídica, assessoria técnica, o uso da prova dentro dos processos. Então, a gente tem aí a Veio Caides, né, de São Paulo, vai falar de vídeo, vai falar de áudio. Entrou na live agora. Entrou na nossa live aí o Ricardo Caides. Uma grata satisfação, né, acreditou no projeto, aí também é um perito aí judicial com muita experiência, né, atuou em grandes casos de grande repercussão, né, então também está com a gente ali, vai estar trazendo a sua expertise, aí análises de vídeos, que vai trazer os casos, como é que ele faz as análises, isso que é muito legal. Aí tu mostra o software que tu usa, tu mostra como é que tu faz a análise, como é que eu extraio, né, então onde é que tu vai encontrar isso? Vai procurar isso na internet, quanto tempo tu vai levar para conseguir aprender isso, grande casos. Né? Então, grandes parceiros, aí a Régua, né? Tem o Alexandre da Régua, tem o Tomás aí da Forensics Brasil, o pessoal da BSSP, então o pessoal também tem outros cursos aí de pós-graduação que vão estar disponíveis lá para o pessoal conhecer o que são esses cursos. Espero não ter esquecido nenhum aí dos nossos parceiros todos envolvidos, né?
o Yuri, Guilherme, o pessoal todo aí, vocês vão conhecer essa equipe toda. É o pessoal que vai estar nos ajudando lá também, tem uma equipe das meninas lá que vão ajudar na recepção lá, então a ideia é receber todo mundo muito bem aí. E sentado em estudo, né? Muito caso, muita aula prática. Não, e acho que tu falaste uma coisa muito importante, né? Vai tentar aprender tudo isso na internet. Uma coisa é tu buscar um conhecimento todo fragmentado, né? E a outra coisa é tu receber ele organizadinho, ordenado, tá, com toda a carga da experiência que levou para se montar tudo isso, né? Não, e a gente já pensa como aluno, como é que eu vou transmitir isso, esse monte de coisa, em pouco tempo, de uma forma didática, né? Então, por isso que a gente está sempre... Às vezes tu pega a tua mesma aula, tu reconstrói ela, tu faz a tua apresentação toda de novo. Às vezes tu bota imagens novas, tu bota materiais novos, traz para recursos contemporâneos, né, Eduardo? A gente traz muito isso para tecnologias hoje que tu usa do celular, o que está disponível na internet que a gente usa. A gente comenta, né, até nós fomos diretores, aí nós usávamos grupos de WhatsApp e outras soluções aí, georreferenciamento, fotografia. Às vezes eu me peguei assim, usando o próprio celular para fazer registro, e não tem problema, daqui a pouco tu pode fazer, desde que tu siga uma linha, né? A importância de croquis, de mapas, de desenho, de topografia, ou seja, olha a quantidade de coisa aí que a gente tem para tratar aí nesse sábado, nesse domingo, das 8 às 18, 12 e 13 de dezembro. O Intercity, o hotel também é muito legal, né, Eduardo? Fosse lá, é na cobertura, de frente para o Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre, né? Final da tarde, ali, acho que vai ser bem legal. Lugar amplo, aberto. São muito poucas vagas, eu estou falando que eu nem sei se já não esgotou as vagas, que as vagas são muito limitadas, né? A gente colocou uma restrição dentro, seguindo, né, todas as determinações aí das autoridades, né, locais. Segurança em termos de saúde, né? Sim, segurança sanitária. Tudo, até as máscaras mandei fazer. Tem 2 ingressos, né? Eu acho que eram 2 tipos de ingresso. Tem um ingresso que a gente colocou um ingresso mais simples. Tem outro ingresso que a gente bolou junto aí, uma caneca bacana, essa aqui, ó. Que ficou bem legal, né? Tem toda... Aí tem uma camiseta do evento, tem o livro criminalística que tá no Premium, isso aí tá tudo num valor menor aí. Mas, Edu, por mim, eu vou encerrando. Vai ser muito disponível, acho que muita gente vai assistir aí. Uma oportunidade de ver essa fera aí, eu sou fã do Dudu aí, como a gente é conhecido no meio. Para muitos é o Perito Eduardo Lima Silva, para mim é o Dudu, meu amigo, aí, meu parceiro de várias empreitadas. Aí deixa contigo. Não, muito obrigado, quero só agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui acompanhando nossa live, né? Aqui, o carinho final aqui da nossa colega Cláudia do Rio, né? Então, a Cláudia já quer uma caneca. Aí esse é o problema do Kleber, não é meu, que é o dono das canecas. Não, então, é o problema da empresa que vai fabricar essa caneca. E o pessoal nos acompanha aí, porque vai ter muita atividade nova vindo por aí, né? A gente tá sempre inventando coisa nova. Tá? Então tá. Pessoal, boa noite para ti, bom final de sábado, bom domingo a todos. Um bom domingo a todos, um bom fim de semana e sábado que vem lá no Intercity.